Ó, eu já vou mudando de assunto. Eu vou trazer aqui para a cidade Canção, para conversar com os meus colegas aqui. Começou o processo para a volta das fontes do espelho d'água ali na Praça da Catedral. Já está sendo colocado o tapume ali. O trabalho será feito pela Prefac Impermeabilizações. É uma empresa de Biporã que venceu essa concorrência para realizar ali o trabalho na Catedral de Maringá. Aí, um pouco mais de 2.700.000 reais. Essa empresa terá 6 meses para fazer as adequações de impermeabilização e dos espelhos d'água para solucionar o problema de infiltração que ocorre ali no maior símbolo da cidade. Quem vai fazer o pagamento dessa obra é a prefeitura, num local que em tese é da Igreja Católica. Eu acho perfeito que a gente, conserve esse patrimônio de Maringá, que é a catedral, ali em volta realmente é de obrigação da prefeitura, mas a gente precisa lembrar que quando a gente faz algo mal feito, acaba fazendo 2 vezes, né? Como o Agnaldo falou antes, era um chafariz, agora passou para espelho d'água. Se ele tivesse sido feito à época de forma correta, cumprindo todos os padrões, talvez a gente não estaria tendo esse problema hoje de estrutura na catedral, de vazamentos, enfim. Então vamos ter que fazer de novo. Então eu espero que dessa vez que está sendo feito, seja fiscalizada a obra tudo certinho, para que a gente não precise fazer mais uma vez, né? Porque ao que me parece não é uma manutenção simples, é uma reforma de fato, né? Porque se fosse uma manutenção, a gente não precisava isolar a área e tudo mais. Não, então o valor também é bastante expressivo, quase 3 milhões de reais. Isso, então é de fato uma reforma, não é só uma manutenção. É só esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos contribuintes. Neto, você tem 30 segundos, mas acho que ninguém falou em manutenção, né? A gente tem que ter a consciência que o espelho d'água, ele fica, né, ao ar livre, e foi feito há anos e anos e anos e anos. Não tem tanto tempo assim, faz bastante tempo, Luiz, sim. né? Paulo, e quando a gente fala na estrutura, a necessidade dessa obra é simplesmente porque foi afetada a estrutura da catedral, né? Se foi feito, mal feito na época, tem que ser resolvido. Se afetou e se a gente, erro de se a cálculo, gente, Luiz não Neto. necessariamente, Lógico Pamela, que é. Se a água vazou e tal, muito, infiltrando, muito é porque fácil foi falar. mal feito. Não necessariamente, Paulo. Tem para, vários Luiz outros aspectos que qual? podem ser. Qual? Ué, nós não somos técnicos na área para falar que foi por causa de erro na obra. E infiltração se for erro na é o obra, quê? se fosse erro na obra, Mas quem com que vai certeza reformar pra o abalar a engenheiro seria estrutura, responsável. vazamento? A gente faz nós pra estamos melhorar. Luiz lidando com Neto, água. deixa eu te falar uma coisa. Se agora vai ser feito um trabalho de impermeabilização e vai resolver o problema, esse trabalho tinha que ter sido feito na hora que a obra foi feita a primeira vez. Isso é um fato. Então tem um problema sim na primeira vez que foi feito. Se a gente está arrumando um não problema... necessariamente foi um erro na obra. Nós temos a ação do tempo, nós temos outras coisas que interferem, nós temos a obra do elevador dentro da catedral que foi feito, nós temos reformas no prédio da catedral. Tudo isso pode ter sido interferido. Eu não estou justificando, nós estamos tendo uma discussão sobre esse assunto que talvez seria desnecessária, mas a gente não pode falar foi um erro do engenheiro da obra, porque ele é um responsável. Então quando a gente coloca em xeque o trabalho dele. Nós não podemos colocar em xeque o trabalho das pessoas sem ter certeza do que realmente aconteceu. Paulo, eu acho que tem que diferenciar uma coisa. Existem a culpa subsidiária e a solidária. E a solidária nada mais é que todo mundo, o conjunto da obra tem culpa. Desde o o secretário que realmente emitiu lá o edital, justamente para a participação da licitação, a empresa, todo mundo. E o responsável também, que naquela época o prefeito, enfim. Acho que todo mundo tem culpa. E agora nós estamos sanando uma coisa que foi feita errada e que não, óbvio que poderia ser evitada, né? Então acho que tem culpa sim, muitas pessoas têm culpa e não precisaria estar agora nesse momento fazendo a revitalização ou refeita novamente, né? E a engenharia e a arquitetura hoje, elas não podem errar. Tem tecnologia suficiente para não errar. Essa margem de erro é minúscula hoje nesse aspecto. Exatamente. Então vamos reformar, mas tudo bem. Uma impermeabilização, por exemplo, se ela não durar 10 anos, que impermeabilização que é essa, né? E não tem 10 anos que foi alterada ali a Praça da Catedral. Tem. Não sei se tem. Tem mais de 10 anos, Acho gente. que tem mais. Pelo amor de Deus. Vai, Agnaldo. Só me lembro que era uma emenda do deputado Odílio Balbinotti ainda, então acho que tem mais de 10 anos. Mas ainda é pouco tempo. É pouco tempo. Mas é pouco tempo ainda. Mesmo que for mais de 10 anos, é pouco tempo ainda. Mas o Luiz Neto lembrou uma coisa interessante. E o elevador inclinado lá da catedral até hoje, hein? Teve já há 2 anos, se não me engano, ou há 1 ano, estava pronto, fazendo testes.
Eu acho que deu alguma coisa de errado naquele elevador lá. Tá parado lá, né? Aquilo é de responsabilidade da Cúria. Eu acho que tá parado.